A verdade é dura e pouco falada. Quase metade das pessoas que convivem com o diabetes carrega silenciosamente deficiências nutricionais que não apenas dificultam o controle da glicemia, mas também aceleram os estragos em órgãos vitais. O que quase ninguém imagina é que um punhado de vitaminas pode mudar esse destino. Estudos revelam que certas substâncias são capazes de aumentar a sensibilidade à insulina em até 30%, reduzir os temidos picos de açúcar em 20% e ainda criar uma barreira protetora contra danos no coração, nos rins e nos nervos. Estamos falando de aliados poderosos, que podem transformar a forma como alguém lida com a doença no dia a dia. Entre eles, existe um nutriente quase secreto, que age como um guardião silencioso, o ácido alfa-lipoico. Ele não é apenas mais uma vitamina, é uma molécula que atravessa facilmente tanto a água quanto a gordura, alcançando praticamente todas as células do corpo para proteger contra agressões que acontecem sem que percebamos. Para quem enfrenta o diabetes, ele é um verdadeiro escudo, ajudando as células a captar melhor a glicose, reduzindo o estresse oxidativo e blindando os nervos contra a destruição causada pelo excesso de açúcar no sangue. Quando os níveis desse nutriente caem, os sinais aparecem de forma traiçoeira: cansaço constante, formigamentos estranhos nas mãos e pés, feridas que insistem em não cicatrizar, músculos enfraquecidos e glicemias cada vez mais instáveis. Mas quando o organismo é reabastecido, os resultados impressionam. A sensibilidade à insulina pode aumentar de 15% a 30%. A glicemia em jejum cai entre 10 e 20 pontos. A temida hemoglobina glicada pode baixar em até 1%. E os picos pós-refeição diminuem em até 20%. Não são apenas números frios. São barreiras erguidas contra ataques silenciosos ao coração, aos rins, aos olhos e ao sistema nervoso. O impacto mais surpreendente está justamente na resistência à insulina. Cada pico de açúcar é como uma lâmina cortando aos poucos os vasos sanguíneos, abrindo caminho para infartos, insuficiência renal, dores nos nervos e até a perda da visão. O ácido alfa-lipoico consegue reduzir em até 40% essa agressão aos vasos, mantendo as artérias flexíveis e o sangue circulando com força, protegendo o coração de colapsar. Para os nervos já castigados, a melhora pode ser sentida na pele. A dor crônica, o ardor e a dormência diminuem em até 50%. Nos rins, a inflamação é freada e o desgaste nos filtros renais desacelera. Nos olhos, a retina ganha uma camada extra de defesa, atrasando o avanço da cegueira silenciosa que o diabetes pode trazer. Dentro de cada célula, essa substância vai além da proteção. Ela fortalece as mitocôndrias, as pequenas usinas de energia do corpo. Com isso, a fadiga diminui, a força muscular retorna e até o humor se estabiliza. Mais que isso, o ácido alfa-lipoico tem a habilidade rara de reativar antioxidantes como a vitamina C e a vitamina E, tornando as defesas do organismo ainda mais fortes. O resultado aparece na prática: glicemias mais estáveis, menos crises de energia, mais equilíbrio emocional e maior resistência ao estresse do dia a dia. Para quem vive com diabetes, a dose considerada ideal varia de 300 a 600 mg diários, geralmente fracionados para facilitar a absorção. Mas existe um limite. Acima de 1.200 mg, podem surgir efeitos colaterais como náuseas, erupções na pele e quedas bruscas de glicemia que provocam tontura e fraqueza. Pessoas com problemas de tireoide, deficiência de vitamina B1 ou que já utilizam insulina ou outros medicamentos para reduzir o açúcar no sangue precisam ter cautela redobrada, pois a ação pode ser potencializada além do esperado. Esse guardião invisível pode ser a diferença entre viver sob o peso constante das complicações do diabetes ou conquistar uma vida mais leve, com energia e esperança renovadas. Uma arma silenciosa contra a destruição lenta e diária que a doença tenta impor. A natureza, sábia como sempre, também oferece pequenas doses desse guardião silencioso em alimentos comuns. Um prato de espinafre cozido traz de 3 a 4 mg. O brócolis oferece cerca de 1 mg. Os tomates apenas 0,6 mg. As couves de Bruxelas, 0,9 mg.
enquanto o fígado bovino pode entregar entre 2 e 3 miligramas a cada 100 gramas. Sozinhos, esses valores não fazem milagres, mas funcionam como um abastecimento constante, uma base natural que sustenta o corpo todos os dias sem sobrecarga. Quando a necessidade é maior, entram em cena os suplementos. Cápsulas de ALA com 300 mg, R-ALA, a forma mais ativa, com 150 mg, ou ainda comprimidos de liberação prolongada de 600 mg, que mantêm níveis estáveis no sangue. Muitas pessoas encontram alívio da dor nos nervos com 600 mg diários, divididos em 2 ou mais doses. Ainda assim, toda decisão deve ser acompanhada por orientação profissional. Os efeitos se espalham pelo corpo inteiro. No coração, a circulação melhora. As artérias ficam mais flexíveis e o colesterol encontra equilíbrio. Nos nervos, a inflamação recua, a sensibilidade retorna e até os reflexos podem se tornar mais afiados. Nos rins, a perda de proteínas desacelera e os filtros seguem funcionando por mais tempo. Nos olhos, a retina ganha proteção e a visão se mantém nítida por mais anos. Nos músculos, a energia renasce, a fraqueza cede lugar à força e a resistência se prolonga. Até a pele mostra sinais de recuperação, com cicatrizações mais rápidas e menos ressecamento, reflexos de um açúcar no sangue mais controlado. Mas esse é apenas o primeiro pilar. O segundo é um nutriente que vai muito além de uma simples gordura, o ômega 3. Ele age de forma silenciosa, mas decisiva, como um protetor invisível para quem convive com o diabetes. Quando os níveis desse ácido graxo caem, o corpo começa a emitir sinais de alerta. Pele seca e descamando, inflamações constantes, mente confusa, feridas que parecem não cicatrizar. São avisos sutis de que as complicações estão se aproximando. O ômega 3 tem a capacidade de aumentar a sensibilidade à insulina em até 25%, quebrando a barreira da resistência que tanto prejudica o controle glicêmico. Reduz a hemoglobina glicada em até 0,8%, uma diferença que, na prática, representa mais tempo antes de o diabetes avançar com toda a sua força. E vai além. Os picos de açúcar após as refeições podem cair em até 15%, poupando os vasos sanguíneos e os nervos de agressões silenciosas que, acumuladas, abrem caminho para tragédias maiores. Seu poder sobre a saúde vascular é impressionante. Imagine a inflamação das artérias sendo reduzida em 30%, deixando os vasos mais maleáveis e o coração batendo em ritmo firme e seguro. É exatamente isso que o ômega 3 promove, diminuindo consideravelmente o risco de infartos e derrames. Para os nervos já danificados, ele é um bálsamo. A dor que arde e queima pode cair pela metade, devolvendo sensação e alívio a quem sofre em silêncio. Nos rins, ele freia a inflamação e o estresse oxidativo, atrasando o avanço da temida doença renal diabética. Nos olhos, ergue um escudo contra a perda gradual da visão, aquela que rouba a independência sem dar aviso. No nível microscópico, transforma as membranas celulares, facilitando o trabalho da insulina e silenciando os genes que disparam inflamações. Isso se traduz em glicemias mais estáveis, menos altos e baixos durante o dia, um ritmo glicêmico mais suave que funciona como uma arma secreta contra o caos do diabetes. Quem adota a suplementação muitas vezes relata mais energia, humor mais equilibrado e menos fadiga esmagadora, um fôlego novo para enfrentar a rotina com mais serenidade. A faixa considerada ideal varia entre 1.000 e 3.000 mg por dia, ajustada conforme as necessidades de cada organismo. Uma dose que pode significar muito mais do que controle glicêmico. Pode representar qualidade de vida, esperança e liberdade diante da sombra do diabetes. O excesso também cobra seu preço. Ultrapassar. 3. 0,0 de ômega 3 por dia pode afinar demais o sangue, aumentando o risco de sangramentos, especialmente em quem já usa anticoagulantes. Além disso, podem surgir desconfortos como náuseas ou diarreia. Por isso, qualquer ajuste de dose precisa ser feito com orientação médica. Ainda mais se houver uso de remédios para pressão ou colesterol, já que o ômega 3 pode potencializar seus efeitos sem aviso. A boa notícia é que a natureza é generosa. Peixes gordurosos estão entre as fontes mais ricas.
Uma porção de salmão de 100 gramas traz cerca de 1.500 milhas. A cavala chega a níveis semelhantes e as sardinhas entregam em torno de 1.000 milhas. Para quem prefere o reino vegetal, a linhaça oferece cerca de 2.300 milhas em apenas 2 colheres de sopa, enquanto as nozes surpreendem com aproximadamente 2.500 milhas em 30 gramas. E esses alimentos não vêm sozinhos. Carregam também vitamina D, selênio e antioxidantes, formando uma verdadeira equipe de defesa contra as complicações do diabetes. Quando a dieta não dá conta, os suplementos entram como reforço. Entre os mais procurados estão as cápsulas de óleo de peixe com cerca de 1.000 miligramas de EPA e DHA combinados, o óleo de krill, entre 500 e 1. Zeazerozebuzilanami, conhecido pela absorção superior, e as cápsulas de ômega 3 à base de algas, opção vegana que entrega de 300 a 500 miligramas de DHA. Eles preenchem lacunas importantes, oferecendo suporte específico para o equilíbrio da glicemia, a reparação dos nervos e a proteção do coração. Os efeitos são abrangentes. O coração bate em ritmo firme, os vasos permanecem elásticos, os nervos inflamados se acalmam, a sensibilidade retorna e os reflexos ficam mais vivos. Nos rins, a perda de proteínas desacelera e a função de filtragem se mantém. Nos olhos, a retina resiste por mais tempo, mantendo a visão mais clara. Nos músculos, a energia renasce, a fraqueza cede e a resistência aumenta. Até o cérebro colhe benefícios. O ômega 3 ajuda a afastar o declínio cognitivo tão associado ao diabetes, garantindo mais clareza e memória preservada. E então surge um terceiro aliado poderoso, a vitamina B12. Não se trata de uma simples vitamina, mas de uma arma secreta que o corpo implora quando o diabetes está presente. Imagine seus nervos perdendo o brilho, as mãos e pés ficando dormentes ou com formigamentos, os músculos enfraquecendo e a mente mergulhando em névoa. Todos são gritos silenciosos de que o organismo está em falta desse nutriente essencial. Níveis baixos de B12 pioram a resistência à insulina, elevam a hemoglobina glicada em até 0,7% e aumentam a glicemia de jejum em torno de 10 pontos. O resultado? Picos mais agressivos após as refeições, que destroem silenciosamente vasos e nervos, abrindo espaço para infartos, insuficiência renal, perda de visão e dores crônicas. O mais impressionante é sua ação contra um inimigo furtivo, a homocisteína. Esse aminoácido, quando elevado, acelera o endurecimento das artérias e o risco de AVC. A vitamina B12 consegue reduzir seus níveis em até 25%, funcionando como um escudo invisível para os vasos já castigados. Nos nervos, vai além da proteção, promove reparo ativo, aliviando o ardor, o formigamento e a dormência que o diabetes impõe como tortura diária. Nos rins, combate a inflamação e reduz o desgaste provocado pela glicose alta, atrasando a marcha silenciosa rumo à falência renal. Nos olhos, ergue uma barreira contra o estresse oxidativo que ameaça a retina e pode roubar a visão pouco a pouco. A vitamina B12 é, portanto, um dos pilares que sustentam não só a energia, mas a própria dignidade de quem enfrenta o diabetes. Uma proteção silenciosa, mas indispensável, que age onde o corpo mais precisa. Dentro de cada célula, a vitamina B12 é como combustível vital. Ela alimenta a síntese do DNA e a produção das células vermelhas do sangue, garantindo que o oxigênio circule livremente e chegue aos músculos, evitando que a fadiga chegue cedo demais. É por isso que, quando os níveis de B12 se normalizam, o cansaço constante começa a desaparecer. Além disso, essa vitamina fortalece os neurotransmissores, os mensageiros químicos do cérebro, que mantêm o humor estável e a mente afiada. O resultado é sentido no dia a dia: menos quedas bruscas de energia, mais clareza mental e uma resiliência maior diante do estresse. A dose ideal costuma variar entre 500 e 2.000 microgramas diários, geralmente em comprimidos ou gotas sublinguais para melhor absorção. O excesso é raro, mas pode provocar tonturas, dores de cabeça ou irritações na pele. Pessoas com doenças autoimunes ou alergias
precisam redobrar a atenção. E há ainda um detalhe crucial. A metformina, um dos medicamentos mais usados contra o diabetes, pode bloquear a absorção da vitamina B12, fazendo com que a deficiência se instale de forma silenciosa e cause estragos a longo prazo se não for corrigida. A natureza esconde poderosas reservas dessa vitamina em alimentos surpreendentes. As campeãs são as ostras e mariscos, com impressionantes 84 microgramas em apenas uma pequena porção. O fígado bovino vem logo atrás, com cerca de 70 microgramas, enquanto a truta oferece em torno de 5 microgramas. Cereais fortificados chegam a 6 microgramas por porção, e até alimentos simples, como o iogurte desnatado, contribuem com 1,4 microgramas por xícara. Essas fontes ajudam a manter uma base mínima, mas muitas vezes não são suficientes para atingir níveis terapêuticos, principalmente quando a absorção está comprometida. É aí que entram os suplementos. As formas mais comuns incluem os comprimidos de cianocobalamina, fáceis de encontrar e bastante eficazes, com 1.000 microgramas. Outra opção é a metilcobalamina, em comprimidos sublinguais de 500 microgramas, que apresenta melhor absorção e apoio direto aos nervos. Em casos mais graves de deficiência, a aplicação injetável é a saída, sempre sob supervisão médica. Mais do que preencher lacunas, a suplementação ativa o reparo dos nervos, melhora a sensibilidade à insulina e estabiliza a glicemia, trazendo um controle muito mais eficaz. Os efeitos positivos se espalham por todo o corpo. O coração ganha proteção, com artérias mais flexíveis e livres de obstruções, reduzindo drasticamente o risco de eventos fatais como infartos. Os nervos inflamados encontram alívio, a sensibilidade retorna e os reflexos ficam mais ágeis, tornando os movimentos diários menos dolorosos. Os rins mantêm sua função por mais tempo, com menor perda de proteínas e melhor capacidade de filtração. Os olhos resistem ao desgaste oxidativo, preservando a visão. Os músculos ficam mais fortes e resistentes, graças ao fortalecimento das mitocôndrias. Até a pele cicatriza mais rápido e permanece mais saudável, reflexo direto do equilíbrio glicêmico. E então surge outro pilar essencial, o magnésio glicinato, um mineral discreto, muitas vezes esquecido, mas que guarda a chave para um controle mais eficiente da glicemia e para aliviar os desafios do diabetes. Essa forma especial de magnésio se destaca pela alta absorção e pela rara incidência de desconfortos intestinais, ao contrário de outros tipos. Mas quando o corpo começa a ficar carente desse mineral, os sinais aparecem lentamente e se acumulam: cãibras musculares persistentes, fadiga esmagadora, batimentos cardíacos irregulares e mudanças bruscas de humor, como ansiedade e depressão, que podem tomar conta sem aviso. Para quem convive com o diabetes, os sinais da falta de magnésio vão muito além de simples incômodos. Eles são um alerta grave de que o equilíbrio da glicose no sangue está se deteriorando. Estudos mostram que a deficiência desse mineral pode aumentar a resistência à insulina em quase 30%, elevar a glicemia de jejum em cerca de 15 pontos e intensificar os picos pós-refeição em até 20%. Além disso, faz a temida hemoglobina glicada subir entre 0,4% e 0,7%, abrindo as portas para complicações sérias. Mas a história não termina aí. O magnésio é como um herói silencioso do sistema cardiovascular. Ele mantém os vasos sanguíneos relaxados e elásticos, o que pode reduzir a pressão arterial em até 5 mmHg, uma diferença que pode significar a prevenção de infartos e derrames. Imagine suas artérias como elásticos. Sem magnésio suficiente, elas perdem a flexibilidade e se tornam rígidas e frágeis. Esse mineral devolve a elasticidade, mantém o sangue fluindo livremente e o coração batendo com firmeza. Seu papel também é essencial no alívio da dor neuropática, tão comum entre diabéticos. Ele acalma a inflamação nos nervos e pode cortar pela metade os níveis de dor, devolvendo sensação e conforto a quem sofre em silêncio. Os rins também ganham um escudo protetor. O magnésio defende as unidades filtrantes da inflamação crônica causada pelo excesso de açúcar, atrasando o avanço da insuficiência renal. E os olhos
frequentemente castigados pelo diabetes, encontram proteção extra na retina contra o estresse oxidativo, que pouco a pouco rouba a visão. No nível celular, o magnésio é parceiro vital das mitocôndrias, as pequenas usinas que produzem energia. Sem ele, a fadiga se instala. Com ele, os músculos resistem mais, as câimbras diminuem e o corpo encontra vigor renovado. Além disso, o magnésio potencializa a ação de outros antioxidantes, como a vitamina C e a vitamina E, formando uma verdadeira tropa de defesa contra os danos internos. O resultado é visível: glicemias mais estáveis, menos quedas de energia, humor mais equilibrado e maior capacidade de enfrentar o estresse do cotidiano sem sentir exaustão. Para quem vive com diabetes, a dose ideal de magnésio glicinato costuma variar entre 250 e 400 mg por dia, dividida em pequenas porções para garantir melhor absorção. O excesso, acima de 1.200 mg, pode trazer efeitos colaterais como diarreia, náusea ou quedas perigosas na pressão arterial. Quem já possui problemas renais ou de tireoide, ou faz uso de insulina e outros medicamentos que reduzem a glicose, deve ter atenção redobrada, já que o acúmulo pode ser prejudicial. A boa notícia é que a natureza também oferece boas quantidades desse mineral em alimentos simples do dia a dia. As sementes de abóbora fornecem 168 mg em apenas 30 gramas. O espinafre cozido entrega 157 ml por xícara. As amêndoas chegam a 80 mg em uma porção pequena. O feijão preto cozido adiciona 120 mg a cada meia xícara. E até o chocolate amargo, tão apreciado, contribui com cerca de 95 mg por pedaço de 30 gramas. Quando a dieta não é suficiente, os suplementos aparecem como aliados estratégicos. As cápsulas de magnésio glicinato são as favoritas, variando entre 200 e 400 mg, pela ótima absorção e boa tolerância. O magnésio citrato é outra opção, de absorção rápida, mas que pode irritar estômagos sensíveis. Já o magnésio malato tem a vantagem extra de apoiar a produção de energia, ideal para quem luta contra o cansaço constante. Seja qual for a forma, os efeitos positivos se espalham por todos os sistemas. Melhora a saúde vascular, mantém o colesterol em equilíbrio, acalma a inflamação dos nervos, protege os rins, preserva a visão e fortalece os músculos. Um mineral discreto, mas indispensável, que pode ser o elo perdido entre viver com limitações ou conquistar mais energia, alívio e qualidade de vida diante do desafio diário do diabetes. Até mesmo os ossos e o humor sentem o impacto do magnésio, que ajuda a reduzir a ansiedade e a fortalecer a capacidade de lidar com o estresse. Mas há ainda um quinto e poderoso aliado no combate ao diabetes: a vitamina D. Conhecida como a vitamina do sol, ela pode parecer simples, mas para quem vive com a doença, é um verdadeiro divisor de águas, silencioso e transformador. Quando seus níveis caem demais, os sinais vão além de cansaço ou fraqueza. Surgem dores musculares persistentes, fadiga que não passa e até alterações de humor, como uma depressão sorrateira que se instala sem aviso. E o mais grave: a deficiência de vitamina D pode aumentar a resistência à insulina em até 40%, tornando o organismo menos capaz de responder a esse hormônio vital. O resultado é imediato. A glicemia em jejum sobe de 10 a 15 pontos e a hemoglobina glicada pode aumentar quase 1% inteiro. Cada décimo a mais é um passo silencioso rumo a danos irreversíveis no coração, nos rins, nos nervos e nos olhos. Essa falta também intensifica os picos de glicose após as refeições em até 15%. Destruindo pouco a pouco vasos e células nervosas sem que se perceba de imediato. Mas a vitamina D não age apenas sobre a glicemia. Ela funciona como um escudo para os vasos sanguíneos, reduzindo a inflamação e mantendo as artérias elásticas. Só essa elasticidade já pode diminuir a pressão arterial em até 6 mmHg, um alívio precioso para um coração que vive sobrecarregado pelo peso do diabetes. Artérias rígidas obrigam o coração a trabalhar dobrado, aumentando o risco de infartos e derrames, riscos que a vitamina D ajuda a afastar. Nos nervos já castigados,
Ela corta a inflamação e o estresse oxidativo, suavizando a queimação e a dormência da neuropatia diabética. Nos rins, atua nos bastidores controlando a inflamação e equilibrando o cálcio, retardando a marcha silenciosa rumo à insuficiência renal que tanto assusta. Nos olhos, ergue uma defesa extra na retina, retardando o desgaste que pode roubar a visão detalhe por detalhe. O alcance da vitamina D é profundo. Ela influencia mais de 200 genes ligados à produção de insulina, ao sistema imunológico e ao controle da inflamação. Ao silenciar essa inflamação crônica de baixo grau, torna a resposta do corpo à insulina mais suave e eficaz. Não é por acaso que muitos relatam energia mais estável ao longo do dia, menos quedas bruscas de açúcar e uma maior capacidade de lidar com o estresse, fator que costuma disparar picos glicêmicos imprevisíveis. Para quem enfrenta o diabetes, a dose diária recomendada varia de 1.000 a 4.000 UI, sempre ajustada conforme exames e necessidades individuais. O excesso, acima de 10.000 UI, é perigoso. Pode causar náuseas, pedras nos rins e até hipercalcemia, sobrecarregando coração e rins. Pessoas com condições como hiperparatireoidismo ou doenças granulomatosas precisam de atenção redobrada. Obter vitamina D diretamente da alimentação é um desafio, já que poucos alimentos concentram quantidades significativas. Entre as exceções estão os peixes selvagens de águas frias, como o salmão, que fornece cerca de 570 UI em uma porção de 100 gramas, e a cavala, com aproximadamente 360 UI. Ainda assim, para muitos, a exposição solar moderada e a suplementação são os caminhos mais eficazes para alcançar níveis realmente protetores. A vitamina D, portanto, não é apenas a vitamina do sol. É uma aliada silenciosa que fortalece ossos, equilibra o humor e, acima de tudo, protege o organismo contra a destruição lenta e implacável do diabetes. Uma centelha vital capaz de mudar o rumo de quem a coloca no centro do cuidado diário. O óleo de fígado de bacalhau é uma das fontes mais potentes, oferecendo cerca de 450 UI em apenas uma colher de chá. As gemas de ovo contribuem com aproximadamente 40 UI, e muitos leites fortificados fornecem em torno de 100 UI por copo. Esses alimentos ajudam a manter um nível mínimo de vitamina D no organismo, mas dificilmente corrigem uma deficiência já instalada, especialmente em pessoas com diabetes. É nesse ponto que os suplementos se tornam indispensáveis. As opções mais comuns incluem cápsulas de vitamina D3 com 1.000 UI, gotas líquidas com 2.000 UI e comprimidos de alta dosagem com 5.000 UI, usados em geral por períodos curtos para reposição mais rápida. Para a maioria, doses diárias entre 2.000 e 4.000 UI já mostram resultados consistentes, ajudando a equilibrar a glicemia e protegendo órgãos vitais. Os efeitos positivos se espalham pelo corpo inteiro. O coração sente alívio com a redução da inflamação, o equilíbrio do colesterol e a diminuição da rigidez arterial. Os nervos castigados encontram calma, com menos dor e menor risco de novos danos. Os rins preservam sua capacidade de filtragem por mais tempo. Os olhos permanecem mais nítidos, resistindo à perda progressiva da visão. Os músculos ganham força, reduzindo o risco de quedas e aumentando a resistência. Até o sistema imunológico fica mais equilibrado, silenciando inflamações nocivas e fortalecendo a defesa contra infecções. E há um detalhe decisivo: a consistência. Manter o uso regular dessas vitaminas, aliado a refeições balanceadas, potencializa os resultados e evita retrocessos. Pular doses ou negligenciar a alimentação pode anular semanas de esforço e acelerar o surgimento de complicações. Não espere que os danos silenciosos avancem. O diabetes é implacável com quem baixa a guarda, mas pode ser controlado com disciplina, estratégia e os nutrientes certos. A saúde é o maior patrimônio de uma pessoa. Protegê-la com firmeza é a chave para não apenas sobreviver, mas viver com mais força, energia e esperança.